Acho que agora o microfone tá funcionando, né? Agora deve estar, deixa eu ver. Agora tá. Sejam bem-vindos. Para quem tá aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo um propósito no livro de Hebreus, na Epístola de Hebreus, na Carta aos Hebreus, de 13 dias onde nós estamos aprendendo, 13 dias onde nós estamos nos desenvolvendo, 13 dias onde nós estamos realmente buscando mais de Deus. E eu te convido a não somente fazer parte, mas convidar mais pessoas. Sara, seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, um momento onde a gente vai aprender muito, um momento onde a gente vai, principalmente, fortalecer a nossa fé. Porque a carta aos Hebreus, para quem aqui perdeu os 2 dias anteriores, quando a gente vai estudar, aprofundar essa carta, a gente vai aprender que é uma carta que foi escrita para um povo que estava desanimado, um povo que estava com a sua fé fragilizada, queria voltar aos velhos costumes, queria voltar às velhas práticas. Aí o autor, ele é comparado a um pastor, onde faz um alerta, mas chama o povo de volta à centralidade. Olha para Jesus, olha para o autor e consumador da sua vida. Olha o que ele fez, olha a pessoa dele. Vale a pena perseverar, vale a pena você insistir, vale a pena você continuar. E é justamente isso que tem mostrado pra gente. Se você não conseguiu acompanhar o dia 0 e o dia 1, não tem problema, porque todas as lives elas ficam salvas e fica lá no canal do YouTube. Então é só você clicar no canal do YouTube ou colocar @Helena Barreto 2 que você já consegue acessar. Mone, boa tarde, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Para vocês que estão entrando agora, eu já peço, ativem o Hurt Me. O Hurt Me avisa quando vai ter as lives aqui. Geralmente, as lives são 6 da manhã, mas eu tô passando por um período de reforma em casa, então tô terminando a reforma, deixando lá o cantinho de devocional bonitinho, e aí a gente volta pro período das 6. Como aqui eu tô no escritório, acaba ficando ruim, eu dependo de terceiros, aí às vezes eu falo pra vocês, é 6 horas. Mas como eu dependo de terceiros, se a pessoa atrasar, acaba que não dá pra ser 6 horas. Então, não está me ouvindo? Só vendo? Peraí, então. Aí agora tá me ouvindo? Estão me ouvindo? O áudio tá bom? Ou é só a Paty? A paz do Senhor, Cordenilda, Deus abençoe sua vida. Todos estão aqui me ouvindo? Tá ouvindo? Então fechou. Paty, sai um pouquinho e volta, entra na live. Pra quem não tá com algum probleminha, sai e volta que já acontece, tá? Que volta tudo. O que eu vou pedir pra vocês? Compartilhe com o máximo de pessoas, compartilhe nos seus stories, me marquem, que eu republico vocês, chame mais pessoas. Esse não é o nosso horário, por isso que tem um pouco menos de pessoas, mas eu tenho certeza que se você compartilhar, mais pessoas vão vir aqui. Curta também a live bastante, que mais pessoas se achegam. Entendi. Então vamos lá. Hoje nós iremos ler o capítulo 2 e antes de começarmos esse capítulo 2, Hebreus é algo assim extraordinário, fantástico pra gente, né? Porque hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o propósito original da humanidade. A gente não, depois do pecado, infelizmente nós não operamos nos moldes originais de fábrica, né? Nós operamos de uma forma totalmente deturpada. E é sempre preciso recorrer ao nosso manual de instrução para a gente poder seguir e principalmente vencer uma corrida que a gente continua. Até que Jesus venha, a gente está numa corrida infinita, até a volta dele. Então nós precisamos, nessa corrida, saber o momento de abastecer para tomar água, saber o momento de trocar um tênis, colocar um tênis específico, uma meia específica, porque tem uma caminhada até que ele venha, né? E o propósito original da humanidade, Hebreus, ele vai trazer um pouco pra gente e a gente vai começar a entender como que funciona e por que as coisas funcionam. Então, muito obrigada pelos presentes, obrigada por quem está me ajudando a bater as metas, Deus abençoe sua vida.
Antes da gente de fato entrar aqui e ler, eu queria que você fechasse os olhos, queria que você conectasse o seu coração a Cristo, porque toda vez que você vai fazer um propósito, não sei se você está aqui a primeira vez, mas aqui eu sempre faço o propósito. A gente fez o propósito de Provérbios, Eclesiastes, Tiago, Judas, foi maravilhoso. Nós fizemos também me lembra aí, gente, que está aqui mais tempo, de Tiago, já falei, né? Enfim, no canal tem bastante propósito. De Jó também, o de Jó acho que foi o mais desafiador para mim. O de Jó já comecei com 20 dias que eu fiquei gripada, não sarava de jeito nenhum. Esse propósito também, comecei gripada. A maioria dos propósitos, eu do nada fico gripada. Por quê? Porque é algo que vai ativar numa área espiritual, uma área que não é fácil. Toda vez que você quiser e se dispor a fazer algo que vá sair do seu comodismo, que vá fazer você se achegar a Deus, que vá fazer você ler mais a Bíblia, orar mais, viver mais, olha, saiba que potestades irão se levantar. E por isso você tem que estar revestido da palavra, oração, jejum, para poder aguentar as lutas que virão, porque não vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que a vitória, ela vem. Amém? Então feche os seus olhos, se conecta o seu pensamento naquilo que você veio para receber. Eu sempre falo, nunca venha até essa live sem saber o que você quer receber de Cristo. O que você quer hoje? Hoje nós iremos ler, aprender mais. Então fala, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero me conectar, eu quero renovar minha fé. O que você quer? Seja intencional. A palavra fala, né, que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, e porque a gente não pede, e quando pede a gente pede mal. Então peça essa instrução para o Senhor, amém? Feche os seus olhos e vamos para mais um momento de devocional. Se desconecte de todas as coisas, de todos os lugares, vive esse momento aqui e agora. Pai, a Ti nós damos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu o privilégio de nos reunirmos aqui, eu, Helena, com os meus irmãos aqui online. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Derrama sobre eles uma graça, derrama sobre eles, Pai, a Tua unção, derrama sobre eles as Tuas bênçãos, Pai. Que esse momento seja um momento de edificação mútua, Pai, tanto da minha vida quanto da vida dos meus irmãos. Que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos, Pai, tirar e extrair daqui o melhor daquilo que o Senhor quer passar para os nossos corações. Que o nosso momento aqui não seja só mais um momento de nos reunirmos, que seja um momento só de leitura de palavra, mas que seja um momento da onde nós entendemos que nós estamos diante da presença do nosso Rei, do nosso eterno e poderoso Jesus, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, já te agradecemos. Fala conosco, fala com a minha vida, fala com a vida dos meus irmãos, faz o que o Senhor quiser, essa live é tua. Eu preparei esboço, eu preparei uma palavra, mas o Senhor tem total liberdade aqui, Senhor. A live é tua, o povo é teu, a minha vida é tua, é sobre a tua história, é sobre a história do teu povo. O Senhor faz o que o Senhor quiser, nós só somos apenas os instrumentos, Senhor. Nos ajuda, nos instrui e principalmente abre o nosso intelecto para o que vai ser ministrado nessa tarde, nesse início de tarde, Senhor. E desde já nós te agradecemos, Pai, te agradecemos na beleza da tua santidade, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor e principalmente o Senhor é digno de todo o nosso tempo. Vale a pena, Senhor, investir tempo na Tua presença, porque é um tempo que nunca é gasto, é sempre um tempo que é investido em conhecer mais a Ti, em prosseguir em Te conhecer. Fala conosco, muito obrigada por hoje, obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então vamos lá para o capítulo 2 da epístola, carta, livro de Hebreus, você pode chamar como você achar melhor. 2. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Meu Deus, né? Aqui ele já começa esse capítulo 2, gente, falando das consequências da apostasia, né?
O que nos faz pensar que escaparemos de se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que não ouviram falar, que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons de Espírito Santo conforme a sua vontade. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro que nós referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado fora. É verdade que ainda não vimos tudo a ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Glória a Deus. Assim, tanto que o santifica, como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meu Deus, também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentações, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Gente, eu acho que só de ler Hebreus 2, meu coração, sabe, já as batidas começam a acelerar, porque acredito que é um dos trechos assim, mais lindos que a gente começa a ler, né? Quando a gente vai, principalmente para essa parte inicial, do 5 ao 8, mais ou menos, aqui, portanto, precisamos prestar muita atenção nas verdades que temos ouvidos para não desviarmos dela, pois a mensagem não foi transmitida por meio de anjos, permaneceu firme toda a transgressão e desobediência e recebeu o castigo merecido, o que nos faz pensar que escaparemos e se negligenciarmos essa grande salvação anunciada, primeiramente pelo Senhor, depois foi transmitida a nós por aqueles que ouviram falar, e depois confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons de espíritos conforme a tua vontade. Aqui, o autor de Hebreus, ele vem fazendo um resgate histórico extremamente assustador, porque o texto diz, primeiro, por que não foi os anjos que Deus sujeitou? Por que não foi os anjos que o mundo, ele deu aos anjos o mundo vindouro? E aí ele vem citar pra gente o Salmos 8, que por sua vez vai ecoar direto em Gênesis 1:26. O que fala o Salmos 8? Vamos lá no Salmos 8, para não ficar nas minhas palavras. O Senhor, o nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste as crianças e bebês a anunciarem a tua força, assim calaste teus inimigos e todos os que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto fizeste apenas
pouco menores que Deus e o coroaste de glória e de honra. Tu encarregaste de tudo que criaste e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas. Se você está aqui nessa live, você presta atenção nisso, porque é algo simples, mas que pessoas não têm vivido a palavra do Senhor. Tu encarregaste de tudo que criaste, puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, os gados e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, o nosso Senhor, teu nome é majestoso e enche a terra. E aí a gente vai para Gênesis 1:26, que fala: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre todos os animais que rastejam no chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, quando ele vem fazer esse resgate histórico pra gente, esse resgate da humanidade, ele vem trazer pra gente um fundamento que muitos de nós esqueceu. Quais são esses fundamentos? A Terra, ela não foi criada nem projetada na sua forma original para ser governada por anjos ou para ser governado por outros seres celestiais. O projeto original de Deus foi feito para que a Terra fosse governada sempre pelo homem, por mim e por você. Quando a gente coloca, e a gente vai aprender um pouquinho sobre os termos hebraicos, gregos, quando a gente refere-se ao termo de um pouco menor que os anjos, que é essa forma que ele fala de Jesus, no grego e hebraico é Elohim, né? Assim, eu não sei falar muito bem, mas se escreve E-L-O-H-I-M, Elohim, que aponta o quê? Para uma condição temporária humana um pouquinho, na verdade física, né? Um pouco menor, que é uma patente dada ao homem de Gênesis, mas é para fazer o quê? O gerenciamento total de toda a terra. Então o homem ele foi projetado para estar dentro de um ambiente onde ele tem autoridade para governar sobre os peixes, sobre o ar, sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobretudo toda a plantação da terra. Essa é a forma original da nossa terra. O homem, ele foi coroado de glória e de honra. Todos eles. Então, isso significa que eu, a Cautela, a Nádia, nós fomos projetados para andar nessa terra com uma atmosfera de realeza, uma atmosfera de reinantes mesmo. Só que muitas pessoas não entendem isso e acabam vivendo escravo emocional das coisas. E é preciso, eu sempre, quando aprendo sobre algo, eu tenho estudado muito sobre o cérebro humano, né? Como a neuroplasticidade, ela vem moldando principalmente a cabeça das pessoas. E eu sempre gosto de bater nessa tecla, é preciso fazer uma limpeza na mente das pessoas. E Hebreus, eu acredito que venha para fazer esse resgate na nossa mente, de lembrar realmente a nossa origem. Quando a gente estuda um pouco mais sobre a ciência, quando a gente estuda sobre Gênesis principalmente, a gente vê diversas vezes as pessoas pegando e nos distanciando cada vez mais da nossa história. Então a Terra antigamente tinha não sei quantos anos, agora tem bilhões, agora tem trilhões e estamos nos afastando. Essa é uma técnica que é utilizada para separar você da sua origem. Quanto mais distante você tiver da sua origem, menos você vai saber quem você é. Então eles te afastam do seu Criador para você não saber quem você é e automaticamente você não saber para o que você foi projetado para fazer. Porque Deus não nos colocou soltos aqui, Deus nos colocou com um propósito, assim como Jesus, o nosso Rei, nosso Salvador, nosso irmão, nosso Pai. Ele veio por um propósito, nós também temos que ir.
entender que nós estamos aqui por um propósito. A vida não é só você levantar, pagar seus boletos, acordar e trabalhar, voltar e fazer a mesma coisa, não. Tem algo sempre mais. Só que a sociedade, as pessoas sempre vão te colocar nessa condição. E aí, Hebreus ele já começa do 5 a 8 trazendo a gente para esse resgate dessa arquitetura cósmica que colocou todas as coisas, absolutamente tudo, o Senhor colocou debaixo dos pés da humanidade. E só de saber disso nós deveríamos ter um nosso olhar muito apurado para as coisas. E aí eu te pergunto, se a sua vida hoje ela tá de cabeça para baixo, se você olha para as circunstâncias e as circunstâncias te apavoram, ou se você não tem governado sobre diversas coisas que o Senhor já mandou você governar, significa que você está operando fora do projeto de fábrica. Porque a palavra diz que no projeto de fábrica nós precisaríamos e nós temos que estar governando. Quando ele também vem falando das advertências do desvio, é o seguinte, quando ele começa, olha, a gente precisa prestar atenção, porque a gente tem a tendência de priorizar coisas que não precisam priorizar e deixar de lado coisas que precisam ser priorizadas. E uma delas é a mensagem de Cristo, a mensagem que Ele deixou para nós. Muitas pessoas têm deixado a mensagem de Cristo de lado, se preocupando em realmente olhar para outras coisas. A Cautela está perguntando, quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós não temos evidências de quem escreveu. Estudiosos da época, alguns falaram que era apóstolo Paulo, outros já quebraram as teorias, porque mais de 162 dialetos que foram colocados aqui não estavam em Paulo, então assim, não tem um autor específico, mas isso também pra gente pouco importa perto da grandiosidade do conteúdo dessa carta. A gente só sabe que era uma pessoa que era extremamente inteligente, estava muito preocupada com a forma que as pessoas estavam dando, porque ela vem como uma carta de cunho pastoral para um povo que queria voltar para as práticas antigas, para um povo que queria viver de uma forma que Deus já tinha ordenado para não ser vivida. E aí vem mostrar, né, exatamente como que nós deveríamos viver, como que eles deveriam perseverar na fé, como que eles deveriam andar de uma forma que, olha para Jesus, porque ele vem mostrando aqui, principalmente no capítulo 1, a grandiosidade de Jesus, como foi a vida dele, a superioridade do Filho em relação aos anjos, porque naquela época a cultura dos anjos, de colocar os anjos em um patamar extremamente elevado, era muito grandioso. Aí o autor veio falar, olha, o Filho é muito maior do que os anjos, porque os anjos veio para servir o Filho. E aí ele vem mostrando isso pra gente. E aqui no segundo capítulo ele já vem trazendo advertências pra gente. Olha, deixa eu falar pra vocês, vocês estão vivendo fora de um plano original. O plano original é você reinar sobre todas as coisas, é você fazer aquilo que o Senhor projetou para você para fazer e você não está fazendo. A mesma coisa somos nós. Nós muitas vezes estamos vivendo fora do projeto de fábrica. E aí o Senhor vem e fala assim, olha, William, na hora do seu almoço eu estou te trazendo aqui para te lembrar, tá na hora de voltar para o projeto original de fábrica. Tá na hora de viver em conformidade com aquilo que eu te criei para ser. Porque, infelizmente, nós fomos condicionados, principalmente pela sociedade, a viver tão no automático, tão ali naquela vida, sabe? Que a gente não consegue olhar para aquilo que foi projetado para nós. Porque a palavra fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao nosso coração que o Senhor preparou para nós. Não significa que Ele vai preparar, Ele já preparou. E aqui eu não estou te dando uma palavra motivacional, aqui é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E aí a gente vai vendo na parte principalmente B do versículo 8,
Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vemos tudo ser submetido à sua autoridade. Aqui, principalmente o 8 e o 9, a gente vai ver o autor de Hebreus jogar uma dose de realidade na gente, mas uma dose de realidade bem inteligente na nossa cara, né? Então, ele fala assim, olha, você já viu todas as coisas foram sujeitadas e todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Mas eu te pergunto, olha para o mundo hoje, cada um que está aqui nessa live, olha para o mundo hoje. Ah, tá difícil olhar para o mundo? Então vamos reduzir essa margem. Olha para a sua vida financeira, olha para a sua vida sentimental, olha para a sua vida espiritual, olha para todas as 12 áreas da sua vida. Se Jesus ele veio e nada foi deixado de fora, ainda tudo está submetido a ele, por que a gente continua vendo na saúde, no mundo, em absolutamente tudo, crises? Crises financeiras, crises geopolíticas, porque se no modelo de fábrica está tudo alinhado, por que nesse modelo não está? Porque justamente nós não estamos operando no modelo de fábrica, nós estamos operando em um modelo onde nós só conseguimos ver caos, onde nós só conseguimos ver desordem, onde nós só conseguimos ver falência, onde nós só conseguimos ver morte. Por quê? Quando Adão e Eva eles pecam lá no Jardim do Éden, basicamente fez a gente perder o controle da nave do Éden. A gente perdeu o controle de tudo isso. Então, quando o ser humano pecou, ele entregou a chave do governo para Satanás, para a escassez, para a morte. E a nossa realidade, hoje, visual principalmente, ela contradiz o plano de Deus. Por isso, que quando a gente vai para o versículo 9, Hebreus, eu gosto muito do autor de Hebreus porque ele traz algo, ele dá um choque de realidade, mas ele traz uma verdade que faz virar uma chave mental na nossa cabeça. Ele fala no verso 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele. Não é qualquer um, é aquele, é Jesus. Esse é o segredo da modelagem de um alto impacto na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É modelar Jesus, porque quando você olha para mim, quando você olha para si, quando você olha para a circunstância, você só vai ver desordem. Mas aí o Senhor nos convida no dia de hoje, não pare de olhar somente ao seu redor, ou não pare o seu olhar somente ali. Mude o foco da sua câmera. Talvez o Senhor te traz hoje para falar assim, mude o foco. Olha para Jesus. Não olha mais para os seus problemas, não olha mais para as circunstâncias, não olha mais para as coisas terrenas. Olhe para o pioneiro. Olhe para o pioneiro. Jesus, ele entra na nossa dimensão, ele experimenta a morte por todos nós, pela graça de Deus, e cumpre um trajeto perfeitamente, milimetricamente perfeito para ser coroado de glória e honra no nosso lugar. Só de ouvir tudo isso, a gente deveria acordar, dar um pulo da cama e falar assim, Jesus, obrigada, eu vou vencer hoje todas as lutas, todas as batalhas, porque o Senhor já venceu. Ai, não me importa de crise financeira, não me importa de absolutamente nada. E eu não tô falando aqui para você ser uma pessoa displicente, que você, a partir de hoje, vai gastar com tudo. Não é isso que eu tô falando. Mas é para não fixar os seus olhos nessas coisas, porque são terrenas. O nosso padrão de retorno continua sendo Jesus. O nosso padrão, o que aconteceu com ele é a garantia de que vai acontecer com aqueles que estão realmente nele. Vocês entendem isso? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão entendendo o tamanho disso? O tamanho da grandiosidade? Porque eu acredito que a gente fala de Jesus, eu acho que virou algo tão comum, tão banal, que a gente esquece da grandiosidade do que foi feito. Ao ponto de entender, ei, se isso aconteceu com ele, aqueles que estão nele, vai acontecer também. Ele já pagou o preço. Então a desordem ao nosso redor, o caos ao nosso redor é temporário,
é temporário. O trono de Cristo já é uma realidade completa, é inabalável. Pode passar céus, mar, terra, tudo, mas o trono dele é inabalável. É inabalável. Então, o Senhor nos convida hoje, deixa eu te falar, pode calibrar sua visão nas decisões que vem de Cristo. Calibra os seus óculos, a sua visão naquilo que vem do alto. Para de calibrar sua visão nas coisas que estão na terra. Para de calibrar sua visão no quanto você tem na sua conta, no quanto gostam de você ou deixam de gostar. Calibre pelas vitórias que foi manifestada pelo líder da sua salvação, que é Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor nos chama hoje para um alinhamento. O Senhor nos chama, nos convida hoje para um alinhamento onde fala, ei, para, nem é o meu modelo original. Você foi tão afastado da história, você foi tão afastado da realidade, está tão afastado de mim que não consegue nem ver que esse não é o meu modelo original, não é o modelo que eu deixei. Só que aí o autor ele vem trazendo pra gente coisas perfeitas, como o aperfeiçoamento através do sofrimento, principalmente da parceria de sangue de Jesus, nos traz de volta a uma mentalidade que nós precisamos deixar para trás. E qual que é essa mentalidade? Uma mentalidade de pessoas mimadas. Eu ainda continuo vendo e me pego muitas vezes tendo essa mentalidade de pessoas mimadas. Porque a palavra fala, aqui se você ler do 10 ao 13, depois você lê com muita calma, a gente tem poucos minutos para fazer a live agora no horário do almoço, mas a palavra fala que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Isso significa que Jesus ele era imperfeito? Não. Isso não significa, porque quando a gente vai pesquisar no grego, a palavra é teleio, significa levar ao cumprimento pleno de consumar uma missão, tornar qualificado ao cargo. Ou seja, Jesus ele não poderia ser sumo sacerdote, cumprimento pleno de consumar uma missão, tornar qualificado ao cargo. Ou seja, Jesus ele não poderia ser sumo sacerdote e rei da humanidade nos altos em um ambiente totalmente hostil. Não dava para ele operar num ambiente onde não tivesse dor, um ambiente onde não tivesse sofrimento. Não, ele precisava ser levado a momentos de sentir pressão, de gravidade, de dor, de rejeição, de suor, de lágrimas e se qualificar como líder perfeito da nossa linhagem. Aleluia! Oh, Jesus! Ele precisava se qualificar como um líder perfeito. Perfeito. E quando a gente vai prosseguindo e você leia com calma, deixa o Senhor ministrar no seu coração, você vai vendo que o versículo 11 sela o nosso DNA com ele, porque fala assim, porque assim como que se santifica, com que são santificados, são todos de um, cuja causa não envergonha de lhe chamar-lhes de irmão. E aí ele vem citando o Salmo 22, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Isaías 8, 17, 18, eis-me aqui, a mim e os meus filhos que o Senhor me deu. Você entende a robustez do que essa palavra significa? Mudou, Jesus veio e muda a nossa genealogia espiritual. Jesus, ele não tinha vergonha de te chamar de irmão. Ele não tinha vergonha de me chamar de irmão, porque nós compartilhamos a mesma origem espiritual agora. Glória a Deus, glória a Deus. Se o próprio Rei do Universo, ele entra em um tribunal do cosmos, aponta você como parte da família dele, quem é você? Quem é você para viver com um complexo de rejeição? Quem é você para viver uma vida
baseada em fofocas de pessoas. Quem é você para viver diante da dor de um trauma terreno? Quem é você para viver? Ai, Helena, você não sabe o que eu sofri na minha infância. Quem é você perto de um rei que te chamou de irmão, que te chamou da família dele? O sofrimento, ele não vem para te destruir, assim como não veio para destruir a Cristo. Ele vem para moldar a gente, te qualificar para um momento de glória, e exatamente como fez com o primogênito. Só que as pessoas hoje em dia, elas querem só glória, louros, sendo que o nosso irmão, o nosso pai, o nosso rei, veio aqui na terra, sentiu o que a gente sentiu, sofreu o que a gente sofreu e nos deixou como exemplo, que não seria assim. Por isso que Hebreus ele vem para mostrar o quanto nós somos pessoas mimadas. O quanto nós somos pessoas mimadas. Estamos dentro de um sistema religioso cujo objetivo tem sido só angariar lucros, tem sido somente angariar status e esquece totalmente do que realmente o Senhor falou. Quando a gente vai percorrendo um pouco mais, ele vai falando sobre uma destruição de um império da morte. Uma destruição de um império da morte, só que através de uma libertação de escravos. Escravos eu, escravo você. Do 14 ao 16, ele vem falando sobre isso. Ele fala, visto portanto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, o que tinha poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pelo medo da morte. E o que eu acho mais lindo do autor de Hebreus é que realmente ele vem falar, olha, Jesus ele vem para destruir um quartel general do medo. Ele vem para destruir uma estratégia de guerra que foi feita, mas na cruz. Aconteceu naquela cruz uma guerra jurídica, onde o Senhor tomou o nosso lado, tomou a nossa causa. E Satanás não tinha mais o poder da morte por si mesmo. Ele não tinha mais de forma autônoma. Ele tinha o império da morte porque ele usava a lei do pecado como uma forma de instrumento legal para acusar as pessoas. Ficar acusando. Colossenses 2,14 vem falar sobre isso. Só que Jesus se faz maldito. A palavra vem falar, o salário do pecado é a morte. Então, como todo homem ele pecava, todos estavam condenados ao quê, gente? A viver sobre a morte. E viver dessa forma, as pessoas viviam o quê? Aterrorizada. O medo da morte era iminente para as pessoas. Então, elas viviam com medo. E aí, a gente aprende que o medo é a raiz de toda a escravidão humana. Aquilo que eu mais temia, ou seja, aquilo que eu mais tinha medo me sobreveio. E é por causa do medo que vem escassez, é por causa do medo que vem um monte de coisa. É o medo. Só que o Senhor ele coloca fim a tudo isso. Até hoje as pessoas não entenderam isso, porque por causa do medo de ficar sem dinheiro, as pessoas se vendem a sua alma. Por causa do medo, as pessoas se corrompem. Por causa do medo, as pessoas humilham umas às outras. Por causa do medo. As pessoas fazem coisas absurdas. E o que Jesus faz? Eu vou assumir temporariamente um corpo de carne e sangue. Ou seja, ele pega um corpo legítimo para poder de forma legal morrer por mim e por você, sem pecado. E ele paga a penalidade exata da lei.
Jesus vem e fale o sistema da acusação. Jesus vem e fale o sistema do inferno. Jesus vem e tira a autoridade legal das mãos de Satanás e fala, a palavra vai falar do termo aniquilar. Aniquilar é o mesmo que se tornar o inoperante, esvaziar de poder, deixar sem efeito nenhum. É basicamente pegar uma lei que foi colocada sobre você, você mata alguém, ele vem o juiz e aniquila a sentença que estava sobre você, essa sentença é aniquilada, não tem mais poder, não tem mais efeito, você está livre. Livre. Obrigada, Jesus. Satanás na cruz foi desarmado em termos jurídicos. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada. E o versículo 16, ele vem mostrar que os anjos rebeldes, eles não veio para eles veio para a descendência de Abraão. Ele veio para justamente aniquilar o medo. O medo, ele perde basicamente o efeito legal sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a escravidão daquelas pessoas. Você não precisa mais operar no desespero. É isso que o Senhor está falando para mim, para você hoje. Eu já paguei um preço que você esqueceu. Eu já paguei um preço que você esqueceu. Aí todos os dias você fica nesse desespero, você fica com medo do futuro, você fica com ansiedade, uma ansiedade crônica que tem que te deixar desesperado. E a pior coisa que pode acontecer, que era a separação entre a gente e o Pai, já foi resolvida na cruz. Se a pior coisa que poderia acontecer já foi aniquilada na cruz, a gente deveria andar nessa terra como, gente? Como que eu e você deveríamos andar nessa terra? Nós deveríamos andar como homens e mulheres livres, 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 livres. Mas todos os dias nós insistimos em colocar prisões do medo na nossa mente, no nosso coração. Quantas pessoas têm ainda vivido nesse sistema de aprisionamento físico, mental e espiritual, em todos os níveis. E aí o Senhor fala assim, nesse sistema eu já aniquilei, já tornei totalmente inoperante, essa lei já nem existe mais. Essa lei já nem existe mais. E ele vem mostrando pra gente, do verso 17 ao 18, o sacerdote fiel e o socorro na hora da pressão. Ele fala, portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício, remover o pecado do corpo, do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados. Aleluia! Isso aqui é para nos mostrar a mentalidade de resistência. Esse capítulo ele vai começar a dar para a gente ferramentas de que o nosso Pai, ele não está distante, além e aquém. Ele está tão perto que ele tem uma ferramenta de socorro imediata. A religião, ela tem desenhado Deus como alguém totalmente distante, um Deus intocável, um Deus apático às dores humanas, um Deus que apenas está lá no seu trono, em alto sublime trono, sentado, anotando os erros de todo mundo com uma caderneta para depois punir. Só que Hebreus, ele rasga essa mentira que tem sido contada. Ele está falando assim, deixa eu te falar, Jesus, ele se tornou semelhante a mim, a você. Ele sabe o que é sentir cansaço, ele sabe o que é ser traído pelos amigos, ele sabe o que é ser traído pelos amigos íntimos, principalmente. Ele sabe o que é a pressão da tentação, ele sabe o que é a pressão de ficar batendo ali na sua mente. Você sabe o que significa o termo socorrer?
O termo socorrer significa correr de encontro com alguém que está gritando por ajuda. É um filho que está se afogando e está gritando pelo seu pai, e o seu pai está indo de encontro a esse filho, resgatá-lo para ajudá-lo e tirá-lo do perigo. Esse é o nosso Deus. Como ele venceu a pressão da carne na terra, ele tem um conhecimento prático e autoridade espiritual para te puxar de cima de qualquer momento de dificuldade que você possa estar enfrentando, se sentir cansado, fraco, oprimido, sobrecarregado, porque o jugo dele é suave, o jugo é suave e o fardo é leve. Seja bem-vinda, Jéssica. Deixa eu te falar. Nós não temos um líder teórico, nós não temos um líder que lá no púlpito fala uma coisa e vive outra. Nós temos um líder que é um general de linha de frente que venceu a guerra, mesmo com o terreno onde você luta hoje. O terreno que você está lutando hoje, ele já venceu. Ele não está apático. Eu entendo. Eu tô passando por isso, Jesus. Tá bom. Eu entendo. Eu vou aqui anotar na minha cadernetazinha. Jesus, estou precisando de socorro, estou me afogando. Tá bom, eu vou ali buscar uma boia e vou ver se eu consigo te ajudar. Nosso general é Cristo. Nosso general é Cristo. E aí, ele vem fechando com uma quebra de distração poderosa. Devolve a coroa de governo, elimina todo o medo de morte da sua alma e te conecta a um sistema de socorro infalível. Pare, em nome de Jesus, pare de se desviar do caminho por causa de ruídos que o mundo tem tentado colocar na sua mente, que são extremamente insignificantes. Você faz parte da descendência de Abraão, você é irmão do rei. Você é o irmão daquele que tem todo o império nas mãos. O império do medo faliu. Use essa autoridade que foi comprada na cruz com sangue e governe toda a realidade. Em nome de Jesus, saia desse sistema do medo. Saia. Se Cristo nos libertou, quem é você? Quem é as pessoas para te colocar em escravidão novamente? E hoje eu não sei se você está aqui há muito tempo, eu não sei se é a primeira vez, eu não sei, mas eu só tenho um convite para te fazer. Jesus está voltando e se você quiser acreditar em mim ou não, o problema é seu. Mas é um fato, ele está voltando. E eu tenho um convite para te fazer. Se você não conhece a ele, hoje é a oportunidade de você escrever aqui: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus e me preparar para a sua vinda. Ou você é a pessoa que, Helena, eu acabei esquecendo do modelo original do projeto que o Senhor tem para minha vida e me desviei das palavras que Ele deixou para minha vida. E hoje eu quero retornar. Então, se você quer retornar, escreva aqui: eu quero retornar. Eu quero retornar e quero que o Senhor escreva novas histórias na minha vida. Escreve aqui: eu quero retornar, porque eu quero orar pela sua vida. Talvez essa seja a sua última chance. Talvez esse seja o último momento que Deus preparou para ti. Te trouxe numa live, em um momento online, para preparar isso. Não perca essa oportunidade. Jesus está voltando. Eu sei que muito tem se falado, mas é a realidade. E nós precisamos nos despertar, estarmos atentos como noiva com as nossas lamparinas acesas, esperando o nosso noivo com alegria. Porque assim como a palavra fala que quando os anjos trouxeram as notícias, o povo que não recebeu, eles foram punidos.
Agora, o povo que rejeitar as palavras do Filho, a punição será maior ainda. E eu não quero te colocar no sistema de medo, eu só quero abrir a sua consciência, que ainda tem chance. Enquanto o Senhor te dá a oportunidade de respirar, tem chance. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida. Helena, mas eu já pequei tanto. E deixa eu te falar, enquanto você estiver respirando, você vai continuar pecando. Só que a diferença é que você não vive mais num sistema de medo, um sistema que te aprisiona. Você está livre, 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 livre. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com facas, esse é o meu desejo. Dá meu coração igual ao teu. Se não tiver, amém. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você entenda essas palavras e principalmente que você tenha outras oportunidades. Mas se você já está aqui e você... Helena, eu já aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu já vivo uma caminhada com Ele, mas ainda me sinto paralisada, tenho medo. Medo do meu futuro, medo do que pode vir, medo do que pode acontecer. Escreve aqui, eu não sou mais escravo do medo. E eu também quero orar pela sua vida. Eu quero orar para quebrar aquilo que já foi quebrado lá na cruz. E você abrir a sua mente para o que já é. Ele já falou. Amém? Ele já falou. Você não precisa mais duvidar. Você só precisa parar de alimentar um sistema defasado. É basicamente, o Senhor já te deu uma banda larga e você continua na discada. Nem sei se existe mais, eu acredito que nem exista mais. Mas você está insistindo em conectar a sua internet numa banda larga de escada, enquanto o Senhor está, ei, já estou com fibra ótica. Amém? Deus abençoe sua vida, feche os seus olhos. Dá, Senhor, um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-nos, Senhor. Ai, Jesus. Obrigada. O teu amor nos constrange, Senhor. A tua graça continua sendo suficiente. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Ela é alimento para as nossas almas. Ela é refrigério para o nosso espírito, Senhor. Oh, meu Deus, se porventura tiver alguém aqui que continua aprisionado em sistemas, Pai, que o Senhor já nos libertou. Em nome de Jesus, nós declaramos liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, 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 Senhor. Ajuda-o, Senhor, na caminhada. Obrigada, porque é somente o Senhor que faz. É somente o Senhor que proporciona momentos como esse para nós. Oh, Jesus. Como é bom. Como é bom aprender sobre Ti. Como é bom ser chamados de filhos, de irmãos, de amigos Teu. Que mais vidas, Senhor, possam alcançar essa paz, essa alegria que nós só encontramos em Ti.
Ti nós somos completos, Jesus. Em Ti nós somos completos. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus, obrigada. Nós nos deleitamos na Tua presença. Nós nos deleitamos, nos saboreamos por esse banquete, Senhor. Esse almoço não é qualquer banquete, é um banquete espiritual para nossa alma. É um acalento, é um oásis para nós. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do rei, juntando os meus tesouros. Ai, Jesus, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração, do beber do vinho e partilhar do pão. Obrigada, Jesus. Obrigada. A Tua graça é o suficiente. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Que live, hein, gente? Que live, que live. Nossa, eu amo esses momentos onde o Senhor fala conosco. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Receba o meu abraço. Eu me chamo Helena. Fico criando conteúdos aqui nas redes sociais. Aqui nós estamos num propósito de leitura da Carta aos Hebreus. Como eu sempre falo, eu não sou teóloga, nunca fiz teologia. A minha teologia é estudar a Bíblia, ler a palavra, e eu gosto de passar o conhecimento de uma forma mais simples, do meu jeito. E vocês me perdoem se não é o jeito que vocês estão acostumados, mas é o jeito que o Senhor me chamou para fazer, amém? Careço também das orações de vocês. Tá na frente de qualquer coisa que você vai fazer para o Senhor. Não é fácil, é difícil, é sempre assim, né? Toda vez que eu começo um propósito, aqui já foram mais, eu acho que de 7 ou 8 propósitos que nós fizemos. Todas as vezes eu sempre fico muito gripada, então eu careço muito da oração de vocês. Convido vocês para fazer esse propósito. Tem no canal do YouTube, nós temos um grupo também no WhatsApp. Quem quiser adentrar, é só mandar no meu direct Oi Grupo, que eu mando o link do grupo. É um grupo silencioso, é só para você receber os links, para você ficar a par do que está acontecendo aqui, quando que vai acontecer. Os horários normalmente das nossas lives são 6 horas da manhã, mas como eu falei aqui no início, a casa onde eu moro está em reforma e eu não consigo fazer de manhã porque não tem nem espaço para fazer. Então eu tô fazendo aqui no escritório, e aqui no escritório só dá meio-dia. E aí eu tento reduzir o horário para fazer mais ou menos em 1 hora e pouquinho, para a gente conseguir fazer o estudo. O importante é a gente não parar. Se você não conseguir realizar o estudo aqui no horário do meio-dia, não tem problema. Fica no canal do YouTube, 8 horas, já tá subindo lá a live no YouTube e você é o meu convidado. Então chama mais pessoas, segue o perfil, se vê algum conteúdo aqui, compartilha com mais pessoas, porque é a forma de você me abençoar. Obrigada também para quem ajuda aqui nas metas, né? Nas metas aqui da live. Deus abençoe, viu? Muito, muito obrigada mesmo. E eu quero somente conhecer quem tá aqui pela primeira vez. Coloca assim, ó, primeira vez e a cidade de onde você é. Obrigado, William. Deus abençoe sua vida. A Cautela também, que tá sempre por aqui nas mensagens. A Flávia também. A Cordenilda. A Sara. Então coloca aqui, primeira vez e a cidade de onde você é. Que eu quero te dar um abraço, mesmo que virtual. Paulada, Bocatu, São Paulo, a Mari, a Kátia também já é de casa, minha amiga, Deus abençoe. Primeira vez, tá bom da Serra, seja bem-vinda, Jéssica, Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale muito ao seu coração. Segunda vez, sou de Simão Dias, estado do Sergipe,
Uma sergipana aqui, Deus abençoe, Cordenilda. Sou amiga da Kátia, glória a Deus, que bom aí, os amigos chamando os amigos. Deus abençoe. Ativem o Hurt Me, que sempre vão ficar aqui sabendo. Primeira vez, cidade do Leme, São Paulo, William, sejam bem-vindos. Que bênção. Se é amiga da Kátia, é minha amiga também. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Beijo, sigam com Deus. A última coisa que nós precisamos fazer, quem tá aqui mais tempo já sabe, né? Colocar alegres bem grandes, bem grandes, bem grandes. Escreve aí alegres, alegres. Até que nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Boa, Gi! Boa, Jéssica! Deus abençoe. Amanhã estamos aqui meio-dia, gente. Tô tentando fazer 1 hora rapidinho pro pessoal no horário de almoço conseguir acompanhar, tá bom? Já que de manhã a gente não tá conseguindo fazer por um certo período, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês demais. Fiquem com Deus e até amanhã meio-dia, viu? Tchau. Quem quiser entrar no grupo, só mandar oi grupo. Eu antigamente colocava aqui, mas eu esqueci. Apagou da memória, você acredita? Deixa eu ver. Dava pra colocar aqui, mas eu não sei mais como que mexe aqui, gente. Idade chegou pra mim. Vou esquecendo tudo. Enfim, manda oi grupo lá. Beijo, tchau. Tirar um print aqui.